Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Dicas do Pastor. Faz tempo que a gente não se encontra e sempre é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E de maneira bem sucinta, bem rápida, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre comunhão na igreja. Mas por que falar sobre isso quando as pessoas estão restritas, estão impedidas de ter comunhão com os outros? Exatamente por conta disso. Quando nós somos privados de alguma coisa ou perdemos alguma coisa, então entendemos o melhor daquela coisa, daquele assunto que nos faz falta. Entendemos a importância dele para nós. Então, hoje nós estamos sofrendo por falta de contato social e isso traz o alerta, né? Puxa, era tão importante assim e eu não percebia, né? Então vamos falar sobre isso, sobre comunhão. Em Atos 2,44, nós temos a seguinte expressão: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse texto está falando sobre o início da igreja primitiva, quando Pedro, depois de pregar e batizar milhares de pessoas, a igreja desenvolveu uma dinâmica própria em que todos estavam unidos juntos na mesma fé, na mesma experiência de conversão, no mesmo ensino dos apóstolos, e eles tinham tudo em comum, unidos e tudo em comum. Isso daí é, na verdade, a base para a palavra comunhão, do grego koinonos ou koinonia. Ter comunhão não é um assunto restrito apenas à igreja, né? Está aí a respeito desta palavra também no casamento. Marido e mulher têm comunhão. A família, pais, filhos, avós, netos, eles têm comunhão. Até mesmo numa escola, quando alunos e professores têm algo em comum, interesse comum no aprendizado e aprendem melhor porque estão se relacionando, alunos diferentes uns dos outros, crescem no conhecimento mútuo e com os seus professores também, e até mesmo dentro de uma empresa, uma equipe de trabalho em que temos diferentes perspectivas, diferentes visões de mundo, ela é mais enriquecida para ser mais produtiva. E os colegas de trabalho também têm relacionamento social. Na verdade, ninguém é uma ilha. Nenhum ser humano consegue pensar que vive e que veio a este mundo totalmente isolado, né? Sem experiência social com qualquer pessoa. Todos nós estabelecemos relacionamentos sociais. A Bíblia fala muito sobre igreja quando ela menciona a expressão uns aos outros, orando uns pelos outros, amando uns aos outros, apoiando uns aos outros, e também suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E nós temos uma série de verbos associados a este relacionamento de reciprocidade uns com os outros. Quando a gente fala de comunhão, é aquela experiência de grupo que ela está num patamar mais elevado do que a experiência individual. Por exemplo, quando eu canto a Deus, exalto a Deus sozinho em casa, ok, eu sou músico, eu toco violão e eu canto sozinho, sem problemas. Mas quando eu estou com um grupo de pessoas cantando e louvando a Deus, a experiência é mais elevada, é muito mais interessante quando faço isso em grupo, em comunidade. O mesmo quando estou aprendendo. Eu posso ler sozinho, eu posso pesquisar sozinho. Mas quando eu aprendo em grupo, quando eu tenho outro para discutir, quando eu tenho outro até para discordar, eu estou trocando com o outro o conhecimento que eu tenho e ele está partilhando comigo o conhecimento que ele tem. E quando eu tenho um número maior de pessoas, eu saio mais enriquecido disto. Aliás, a palavra comunhão, ela está muito relacionada com o partilhar, o compartilhar. Eu sou uma parte e as outras partes estão comigo e nós compartilhamos um com o outro, uns com os outros.
Quero ainda colocar para vocês que nós temos os dons espirituais, habilidades espirituais que Deus nos dá para que possamos servir ao outro, servir a igreja e, ao mesmo tempo, as pessoas da igreja, com seus dons espirituais particulares, estarão servindo à comunidade e também abençoando a minha vida. Então, a comunhão da igreja é muito importante também para o uso dos dons espirituais. E quando isso acontece, a nossa fé é estimulada, a troca de experiências nos fortalece e também, muito importante, a Bíblia menciona que nós rimos ou nos alegramos, mas não sozinhos. Nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram. Essa solidariedade cria um vínculo profundo entre os membros da igreja, entre os filhos de Deus na família de Deus. Por isso que é fundamental a gente pensar em comunhão, em koinonia. Agora, nesses tempos de pandemia, como é que as pessoas estão se sentindo? Muita gente não está mais indo à igreja. E elas estão perdendo muito, porque não sentem o amparo, não sentem a solidariedade, não têm estímulo, não têm incentivo e estão em suas casas perdidas. Precisamos fazer alguma coisa, claro. E quando a pandemia baixar um pouquinho mais, nós precisamos retomar a vida de comunhão na nossa igreja. Esse é o primeiro grande desafio para esses tempos. O segundo desafio é que nós precisamos criar mecanismos para intensificar os relacionamentos sociais, a comunhão dentro da igreja. Estimular de forma prática a vida amorosa entre os membros da igreja. Aquele amor que Jesus ensinou, que marca que somos discípulos de Cristo. Não é? Nisso serão conhecidos os que são discípulos verdadeiros de Cristo, se amarem uns aos outros, o próprio Jesus falou. Então precisamos criar mecanismos potencializando oportunidades para que as pessoas possam praticar este amor em direção aos outros e, ao mesmo tempo, claro, vão ser amadas por sua comunidade. Também o outro desafio que eu creio para esse período de pós-pandemia é que nós devemos nos esforçar para receber, para incluir, para fazer com que a igreja tenha um ambiente, um clima receptivo para essas pessoas que por mais de um ano estiveram enclausuradas, forçadas a viverem em suas casas sem muito relacionamento. Ainda quero colocar mais um desafio, o quarto desafio para esses tempos novos é que as novas tecnologias, tudo de mais importante que temos na internet e das tecnologias à disposição que aparecem, elas não substituem o relacionamento humano face a face, ao vivo. Não substituem. Mas as tecnologias nos ajudam, abrem caminhos, maximizam, né, as oportunidades e nós devemos aproveitá-las ao máximo. Devemos aproveitá-las com tudo que elas podem oferecer de bom para que tenhamos esse estímulo da fé, para que tenhamos provas de amor e de relacionamento solidário com os outros, para que as pessoas se sintam incluídas e amadas cada vez mais. Então é isto. Solidariedade, inclusão, amor, todas essas palavras-chave para o que nós queremos dizer sobre comunhão na igreja. Fica aí a dica, agora cada um pode fazer a sua parte. Deus abençoe, Deus te abençoe e até a próxima. A paz do Senhor, queridos.